Bom dia, nono ano. Estamos aí com mais uma aula de história. Sejam bem-vindos. Que Deus abençoe. Que nós podemos ter uma aula muito produtiva. O conteúdo proposto de hoje é a resistência contra a ditadura. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre a ditadura militar no Brasil, que iniciou aí com o golpe em 1964 e foi até 1985. O objetivo específico dessa aula é vocês identificar as diferentes formas de resistência durante o período da ditadura militar e suas contribuições para a reconquista dos direitos sociais e políticos. Esse conteúdo está no livro didático de vocês, Convergência, História Nono Ano, capítulo 3, na página 188. Inicia esse conteúdo. Então, o tema de hoje é a resistência contra a ditadura. Onde há opressão, também há resistência. Então, nós aprendemos isso aí e a gente sabe que as pessoas, elas chegam a um ponto de repressão que ela quer se libertar. Então, ela busca maneira de se libertar desse domínio, da violência. Então, aí a gente vai ver esse período que o Brasil estava sobre o domínio aí desses militares, que nós chamamos aí de ditadura militar, mas que também as pessoas reagiram. Grupos reagiram contra a violência, contra essa imposição dessa ditadura no Brasil. A resistência contra a ditadura. Instauração do governo ditatorial. Resistência por parte de diversos grupos da sociedade. Então, a gente vai ver que vários grupos da sociedade resistiram esse domínio do governo ditatorial que instalou-se no Brasil a partir do golpe de 1964. Então, os operários, camponeses, estudantes, artistas, indígenas, negros e feministas. Todos esses grupos, eles participaram, eles fizeram movimentos para acabar com essa opressão que estava sofrendo durante esse período aí, conhecido como ditadura militar no Brasil. Denunciava a falta de liberdade de expressão. Então, entre várias coisas que se combatia através dessas resistências, algumas delas era a falta de liberdade de expressão. Porque num governo ditatorial não se pode falar livremente tudo o que se pensa. Porque se caso venha algum pensamento que é contraditório aos ideais do governo, então é reprimido através mesmo da violência. Também essa resistência era contra as condições de pobreza e miséria, porque como nós vimos, o país estava passando por uma alta inflação que levava à miséria, porque tinha classes que estavam mais beneficiadas, as classes altas, as classes médias, porém a classe baixa ela estava cada vez mais afundada em dívidas, afundada em falta de ter dinheiro até mesmo para comprar os alimentos. Então nós vimos aí também que foi um período de violência e autoritarismo do governo. Tudo isso aí levou o quê? A mobilização social. O grupo de oposição resistiu organizando passeatas, greves, protestos e outros tipos de manifestações. Então aí a gente vê que houve essas mobilizações. De que forma? As pessoas, esses grupos aí que eram opositores a essa forma de governar autoritária porque não havia democracia, era de acordo com a vontade, os desmandos daquele governo. E então, de que forma esses grupos de oposição iam se manifestar? Através de passeatas, eles saíam pelas ruas,
através das greves, protestos e vários outros tipos de manifestações. Não quer dizer que isso aí foi pacífico, até mesmo pelo lado do governo, porque as manifestações, elas, mesmo com cunho pacífico, elas eram reprimidas através da violência por parte da polícia do governo. Produção cultural. Também, através dessas produções culturais, se contestavam contra a ditadura militar, através de músicas, como nós trabalhamos aí, a música do Geraldo Vandré, que vocês ouviram na aula passada, no vídeo passado. Então, a gente trabalhou essa música, onde ali aquela letra, ela, de uma maneira assim, implícita, ela trabalhava essa ideia de combate àquela violência, aquele tipo autoritário de governo. Também tinha aí os grupos de oposições armadas ao regime militar. Então, eram grupos que se organizavam e saíam tanto, né, pelas cidades quanto pela zona rural, combatendo esse tipo de governo que existia no Brasil. Nós tivemos também um movimento estudantil, chamado de União Nacional dos Estudantes, a UNE. Essa foi uma organização dos estudantes que tinha o papel aí de oposição à ditadura militar. Então, aí no final de 1964, mesmo com a proibição do governo, eles se mantiveram com várias atividades políticas. Então, esse grupo aí dos estudantes foi muito importante nesse período para combater essa forma de governo autoritária no Brasil. Também aí nós tivemos, em 1968, a passeata dos 100 mil, que ela foi devido à morte de um estudante, o nome dele é Edson Luiz de Lima Souto, ele tinha 18 anos, então eles estavam, o grupo de estudantes estava organizando ali uma passeata, e estavam num restaurante no Rio de Janeiro, e os militares vieram, né, fazer uma ação coercitiva ali, e combater aqueles estudantes, e mataram esse estudante, o Edson Luiz. E reagindo à morte deles, organizou-se essa mobilização aí dessa passeata, chamada Passeata dos 100 mil. Esse aí foi no ano de 1968, o ocorrido da morte desse estudante e também dessa passeata. E nessa passeata, não só teve a participação, não contou só com a participação dos estudantes, mas também de artistas, professores, intelectuais e outros membros da nossa sociedade. Então, não ficou restrito apenas aos estudantes. Então, aí, nessa passeata, eles levaram cartazes, faixas, protestando contra essa forma opressiva e violenta do governo. Então, essa luta armada que nós falamos também, ela tinha influência de ideias de esquerda e também de movimentos revolucionários que estavam acontecendo lá em Cuba. Então, eles reagiam de forma violenta também contra as forças armadas do governo. Nós vamos ver também que, além dessas formas de resistência da nossa sociedade, também teve a resistência indígena na ditadura. Por quê? Porque durante a ditadura, a política de Estado também voltou para a expansão econômica do interior do país. Então, o governo, em 1970, ele fez esse plano de integração nacional, que é chamado de PIN, Plano de Integração Nacional, criado em 1970. Então, o objetivo do PIN era a construção de rodovias, hidrelétricas, concessões de áreas para empresa de mineração. Então, tudo isso aí ocasionou o desmatamento das áreas onde os povos indígenas habitavam. E isso aí eles expulsavam os indígenas,
houve atos criminosos de torturas e assassinatos com os indígenas. Então, vários desses indígenas eles se tornaram vítimas desse regime autoritário do governo. E aí eles reagiram, né? Resistiram a isso aí. Criou-se a União das Nações Indígenas, a UNE, em 1980. A UNE, o objetivo dela era a demarcação de terras e a busca de direito dos povos indígenas. Então, o objetivo era esse aí, né? Demarcar as terras dos indígenas para que eles tivessem a posse dessa terra e não ficasse à mercê aí da exploração. A resistência negra. Houve também aí movimentos que reagiam, né? Movimento de resistência negra reagindo a esse governo. Então, houve o Movimento Negro Unificado, MNU, em 1978. Então, nesse contexto de ditadura, de perseguição e repressão aos movimentos culturais, políticos, houve aí a luta e resistência negra. Imagina só, se já estava difícil, né, na questão aí de repressão sobre a população e sobre também aos negros ainda que eram marginalizados, já sofriam com o racismo, com os preconceitos, então ainda acentuou ainda mais. Então, no campo cultural, eles criaram aí o primeiro bloco de carnaval afrodescendentes, né? Afrodescendente no Brasil, que foi chamado de Ilê Aie, que significa o mundo negro. Então, através desse movimento, a intenção era o quê? Não só divulgar a cultura afrodescendente, mas também de combater o racismo e o preconceito no país. A imprensa, ela está presente no Brasil desde há séculos, com a vinda da família real para o Brasil, mas também ela foi usada para denunciar o racismo e a situação de exclusão da população negra no Brasil. Como nós falamos, o Movimento Negro Unificado, MNU, ele é um movimento que foi fundado em 1978, importantíssimo, porque foi através dele que muitos outros movimentos surgiram e fortaleceram em todo o país. Como foi esse movimento? Foram as pessoas que se reuniram, né? Ele foi criado por meio de um ato público, e aí reuniu mais de 2.000 pessoas na escadaria do Teatro Municipal de São Paulo. Então, esse movimento aí unificou várias outras organizações negras. E esse movimento, ele veio para lutar, ser um movimento de resistência contra a discriminação racial. Porque nós sabemos que no nosso país, desde a colonização, que houve aí essa escravidão negra trazida aí, né, onde eles traziam os negros africanos nos navios negreiros para serem vendidos aqui no Brasil, e aí toda essa mentalidade escravocrata de preconceito, de racismo, foi se formando. E nós ainda temos na nossa sociedade, até hoje, resquícios dessa cultura negativa da nossa colonização. Então, nessa época aí, ainda era acirrada. Imagina, um período de ditadura militar, onde ainda se tinha que combater com veemência a escravidão negra. E esse movimento aí foi de suma importância para que isso acontecesse. Então, quando eles fundaram, como nós falamos, esse bloco de carnaval, né, o primeiro bloco de carnaval aí afro do Brasil, foi com essa ideia de, através dele, passar não só aquela identidade, né, aquela valorização da cultura africana,
da cultura e da identidade afro-brasileiras, mas também contra o preconceito, o combate contra o preconceito, o racismo, né? Não poderia ser explícito, onde que era fácil notar essa resistência, mas foi de uma forma mais camuflada, mais disfarçada. Isso aí foi o quê? Algo que marcou a sociedade nessa época, porque não poderia fazer oposição ao governo militar abertamente, porque tinha sim os órgãos de censura, né? Tudo tinha que passar ali pelos as pessoas que eram responsáveis de estar analisando as músicas, analisando os filmes, os jornais, as revistas, tudo que era publicado não poderia ser assim de qualquer forma. Então a imprensa, ela também sofria censura. E como nós falamos, a imprensa negra, ela já vem assim desde de 1808, como nós falamos, com a chegada da família real, e vem combatendo, né? Desde 1833 teve criou-se essa imprensa aí com o jornal O Homem de Cor, e através dessa imprensa já vem buscando, né, combater esse racismo, essa discriminação no Brasil que nós sabemos que tem. Então nós também hoje, nosso papel hoje é de combate também, combate a essa ideologia discriminatória contra os negros, contra os índios, ou qualquer pessoa, qualquer grupo que é considerado excluído. Então nós temos sim que lutar com veemência para que acabe ou então minimize essa situação, certo? Então esse movimento de valorização da cultura africana no Brasil teve a sua manifestação na influência cultural dos movimentos como o Black Power, que se manifestava nos cabelos, né? Então os negros deixavam os cabelos ficarem crescidos, nas suas roupas, nos seus gestos, tudo isso aí representando o orgulho pela cor da sua pele. Então, todas essas manifestações aí representavam essa valorização da cultura africana brasileira. Então, essa é a nossa aula de hoje. Então, vamos só relembrar, né, um pouquinho do que nós estudamos. Lembrando que nós tivemos aí a resistência contra a ditadura. Então, nós falamos sobre as mobilizações sociais, que eram grupos de oposição ao governo que resistiam a essa forma através de greves, através de protestos e manifestações. Nós vimos também que tinha as produções culturais dos artistas, que fazia oposição a essa ditadura. Lembrando que muitos deles, né, desses artistas, foram exilados. Eles tiveram que sair do país e ficar em outros países aguardando a autorização deles retornarem para o Brasil. Nós falamos sobre o movimento estudantil, a UNE, que foi muito importante para que houvesse essa divulgação para a população, essa conscientização da população de estar combatendo essa violência, esse autoritarismo por parte do regime militar. Nós falamos da passeata dos 100 mil e também falamos sobre as resistências, né, de outros povos, como a resistência negra, a resistência indígena, de outros povos, não, outros tipos de resistência, só ressaltando aí. Então, pessoal, lembrando que vocês têm que assistir o vídeo, comentar lá na playlist, não se esqueçam, tá? E anotar no caderno
Vai estar aí o vídeo, vai ser postado também o slide no grupo de vocês. Então anotem no caderno, peguem o livro, estudem, tá bom? Porque a gente vai estar retomando aí essa aula. Vou estar postando para vocês também no grupo um vídeo para vocês estarem assistindo, o link do vídeo para complementar essa aula, tá bom? Então, que vocês anotem, não esqueça de anotar no caderno, tá bom? Então tá, até mais. Um grande abraço.